One Piece tem dois sistemas de poder, que isso é algo interessante, já que geralmente os animes só tem um sistema de poder e o sistema de poder define realmente se é interessante ou não a obra em si. Porém, o Haki, que foi o segundo introduzido, é uma porcaria, você vai entender até o final do vídeo. Fala aí, galera, eu sou o Bakamati. E One Piece tem dois sistemas de poderes, né? Que é raro. Não é tão comum um anime, principalmente um shonen, ter mais de um sistema de poder, porque ele define muito como que vai funcionar o universo e o anime em si, as batalhas e tudo mais. E um deles foi introduzido desde o início da obra, e o outro foi lá pelo meio. E o do início foi as Akuma no Mi, que são frutas. E essas frutas só um pode ser comida. O usuário só pode ter uma e dá aquele poder único e ninguém tem um poder igual daquele. Cara, e se, só que apenas um personagem de One Piece até hoje foi mostrado que pode ter duas Akuma no Mi, que é o Barba Branca. E as Akuma no Mi elas têm três tipos de categoria. Tem as Logia, que são elementares, as Uas, que são basicamente os mais animais, e as místicas, que seriam seres místicos, né, tipo Buda e tudo mais, que tem vontade própria. E se não entra nessa categoria, seria a Paramécia. É além de ser o despertar delas, se deixar as mais poderosas, e também faz com que eles podem modificar um ambiente igual a Akuma no Mi. E o interessante da Akuma no Mi é que tu precisa de criatividade. E tem counters entre elas. É tipo igual Pokémon lá, que tem os elementos, um counter o outro. E também, quem utiliza a Akuma no Mi não pode ter contato com água. Porque se ele cai na água, a Akuma no Mi não funciona. E ele simplesmente o corpo também não funciona do usuário e ele afoga. Então temos esse sistema de Akuma no Mi que é bem interessante. E daí temos o Haki, né? O Haki é uma porcaria. Por vários e vários fatores que eu vou dizer durante esse vídeo. Primeiramente, o Haki não tem counter. Já começa com esse erro aí. E ele não tem limitadores. Ele não tem limite. E ele é muito genérico. Além de ser muito genérico, ele é um sistema extremamente pobre e podre que o Oda criou para facilitar certas coisas e nerfar a Akuma no Mi. Além de que o Haki, ele foi mal introduzido e ele é muito mais forte que a Akuma no Mi. E isso é horrível. É um dos piores defeitos de One Piece é o Haki. Então vamos lá. O Haki, ele foi introduzido no meio da obra de One Piece. Lá no final do pré-time skip que One Piece teve. E naquela época, o próprio Oda afirmou que ele não tinha ideia de como era o Haki. Então ele criou um sistema que não tinha nem ideia de como funcionava. E por causa disso, criou várias incoerências e vários furos. E se a gente olhar Marineford, a gente nem sabe direito quem que tem Haki e quem não tem Haki. E o pessoal lá parece que é muito mais fraco que o pessoal de hoje em dia. Que não é. Tu olha os almirantes, a tropa do Barba Branca, eles não são tão fracos assim. Só que como o Haki estava tão mal introduzido, parecia que eles eram muito mais fracos realmente eles eram. E daí tem personagens que são muito mais fracos que eles, que parecem ser muito mais fortes. Então, por causa dessa má introdução, o pós-time skip, o início dele, foi literalmente apenas para explicar o Haki. E adivinha qual foi a pior época de One Piece? Tanto de sucesso de anime quanto de vendas do mangá e tudo mais, e que tem uns arcos horríveis. É o início do pós-time skip, lá a parte do retorno dos Chapéus de Palha, a Ilha dos Tritões, Punk Hazard, que foram arcos focados em explicar o Haki. Então, se o Oda tivesse conseguido introduzir o Haki bem, não criaria tanto incoerências, poderia ter feito One Piece ser menos enrolado e não ter arcos tão ruins igual esses três que foram contínuos, né? Um atrás do outro. Então já temos esse problema. O outro problema do Haki. O Haki criou vários furos, principalmente antes de desaparecer. E por causa disso, o Oda teve que criar vários e vários retcons. E esses retcons, vários deles, realmente funcionaram. Que é interessante. Mas alguns ficaram assim, ai, não sei o que. Não ficaram tão bom. Então tem esse problema. Se não existir Haki, uns 90% dos furos de One Piece teria sumido. Então ele criou um monte de furo. E o Haki tem um negócio que tu tem que entender em questão de narrativa. Na parte de narrativa, quando é criado alguma coisa, aquilo dali só é criado no universo quando ele aparece. Por causa disso, antes do Haki ser introduzido, não existia Haki. Então aquele negócio do Shanks ele dando uma olhada assim, aquilo não é Haki do Rei. Aquele mantra que tinha em Skype que realmente parece muito e dá pra dizer que é Haki da Visão, não é Haki da Visão, porque naquela época não foi criado, não era Haki. Então, sim, Haki só existiu em One Piece quando ele foi introduzido. Antes de tudo isso, não existia Haki. Por causa disso, criou um monte de furo e coerência. E eu vou falar. Primeiramente,
O haki tem três igual a Akuma no Mi, tem três tipos. O primeiro é o haki do armamento. O haki do armamento, ele dá uma corzinha na pele do cara e faz os golpes do cara ser mais forte e ele ficar mais resistente. Tem algo mais genérico que isso? Não tem. Haki do armamento é extremamente genérico e tu vê em qualquer anime, inclusive nem como poder. Às vezes é um poder só de um usuário ou é algo que é só normal na obra mesmo. Não é nem um sistema de poder. De tão genérico que é isso aí. E o haki do armamento avançado, ele consegue usar em armas e acertar a alma do inimigo. E ele é extremamente bem, ele é bem utilizado, sabe? O Oda conseguiu explorar ele bem e vários personagens utilizam e é bem interessante. Só que, como eu disse, ele tinha muita incoerência no início, então não sabia quem tinha haki do armamento ou não. E o haki do armamento tem um problema que é um grandíssimo defeito. As logias apenas são atingidas se tiver esse haki. E se lembra quando eu falei que o haki só acabou existindo quando ele foi introduzido na obra, que foi lá no final de Planet Time Skip? Então, existia o usuário de logia antes disso. E os Chapéus de Palha, o Luffy, durante a obra de One Piece, enfrentou e confrontou usuários de logia. E venceu por causa disso. Todas essas lutas que eles tiveram, que eles conseguiram dar algum dano, ferir algum golpe, ou vencer os usuários de logias, são tudo furo. Exatamente. São furo. Porque eles não tinham haki de armamento naquela época. Eles não sabiam o que era haki de armamento. Então não tinha como eles vencer. O Smoke, que ficava correndo atrás do Chapéu de Palha, nenhum momento eles podiam vencer. O Enel, sim, o Enel, a fruta do Luffy é counter do Enel. O Luffy é imune a ela. Mas isso não quer dizer que ele conseguiria atingir, não. É tipo igual o Pokémon. A, a, o Fantasma, ele é imune a golpe normal em Pokémon. Então ele não vai sofrer com o normal, mas ele também não vai conseguir atingir o normal. Seria a mesma coisa com o Luffy e o Enel naquela época. O Luffy não ia conseguir ser atingido pela habilidade de eletricidade do Enel, mas o Enel também não poderia ser atingido pelo Luffy. E daí temos outra que é pior ainda, que é a do Crocodile. O Crocodile também tinha login, então o Luffy não tinha como derrotar. E o Crocodile era muito, mas muito mais forte que o Luffy naquela época em One Piece. Porém, o Luffy pegou um balde de água e atacou no Crocodile, fazendo assim a areia dele ficar mais dura, que faz sentido, fazendo assim os golpes dele serem mais lentos, sendo mais fácil de tu desviar e mais fácil de tu acertar o cara. Isso faz sentido. Só que assim mesmo ele não poderia sofrer nenhum dano do Luffy, já que o Luffy não tinha haki do armamento. Então temos esse problema. Haki do armamento ele é extremamente bem utilizado em One Piece, só que trouxe uma porrada de furo desnecessário e ele é extremamente genérico. Daí temos o segundo haki. O segundo haki é o da visão. E esse é meu favorito, eu gosto desse haki da visão. Que basicamente o cara consegue prever os movimentos do cara e poder desviar. E o haki da visão avançada, ele vê o futuro. E adivinha? Ele não é bem utilizado. O Oda simplesmente esquece desse haki. Quantas vezes tu viu numa luta o Luffy ou outro usuário de visão ficando desviando do golpe e mostrando assim que ele tá prevendo o golpe, conseguindo desviar, tendo um reflexo e pensar em algum contra-ataque? Raríssimas vezes. Tipo, lá em Marineford, quando o Luffy enfrentou o Mihawk, ele teve um negócio desse. Só que naquela época, o haki da visão não foi introduzido. Por causa disso, não existe haki da visão naquela época. Só foi uma forma do Luffy escapar do golpe, assim, sei lá, alguma coisa. E uma vez que a gente viu o haki de visão mesmo, é apenas para desviar de golpes de personagem genérico, figurante. Só serve para isso. Porque se realmente o haki da visão fosse bem utilizado, como o do armamento é bem utilizado hoje em dia, nós ia ver os caras desviando um monte. Seria tipo igual o golpe do Dragon Ball, os caras dando um monte de soco, o cara desviando o tempo inteiro, dando contra-ataque. E o da visão avançada só foi utilizado realmente quando o Kataguri, por algum motivo, quis ensinar pro Luffy, que não faz o menor sentido, que é outro furo, e o Shanks. O Shanks sim utilizou. Tipo lá quando o Kid utilizou. Lá pra avisar o Barba Branca, que naquela época ainda não era hack da visão avançada, mas deu pra colocar um retcon ali e tudo mais. Mas se o hack da visão avançada fosse bem utilizada, vários momentos o Luffy ou outros personagens que tem poderiam simplesmente conseguir ver o futuro. A gente viu alguma vez realmente o Luffy ver o futuro e utilizar essa visão do futuro a favor dele? Não. Então o hack da visão infelizmente não é utilizado. Ele literalmente foi criado e mandado de escanteio. E temos o terceiro hack, que é o do rei. E o hack do rei é uma porcaria, é o pior de todos. Porque ele é a vontade do usuário, então nem todo usuário tem. E cada vez que o cara tem mais vontade, força de vontade, mais forte é.
E com isso ele consegue criar uma supressão, uma opressão no pessoal ali. Que só serve pra derrubar a figurante, porque nem contra vice-almirante que são fracos consegue ser afetado. O único hack do rei realmente que a gente viu que realmente fez alguma coisa de verdade foi o do Joy Boy lá em Egghead. Tirando esse, o hack do rei é literalmente inútil. É só pra tentar demonstrar que o cara é B10, só isso. E o hack do rei avançado ele mistura com armamento, fazendo o cara ficar mais forte, mais resistente, blá blá blá. Então o hack do rei avançado é extremamente genérico. E talvez tenha alguma versão com visão. Então pode ser que tenha dois hacks do rei avançado, porém o da visão não vai ser bem utilizado. Já que nem o da visão é bem utilizado. Então nós temos Akuma no Mi, que são únicas, que focam em criatividade, que tem counter, que tem penalidades, tem dificuldades em você utilizar, que são bem interessantes, e tem os haki, que foram introduzidos no mal, que tem poderes genéricos, que foi criado um monte de furo, um monte de coerência, que é um sistema extremamente simples e podre, uma forma preguiçosa de nerfar a Akuma no Mi e conseguir deixar personagens que não têm Akuma no Mi mais forte. E o pior de tudo, a Haki é muito mais forte que a Akuma no Mi, porque os maiores personagens mais fortes da obra usam tudo Haki. E daí vem aquele negócio. O porquê que Hunter x Hunter é considerado o melhor sistema de poder de todos os animes? Porque ele é um sistema complexo, ele é único, ele faz total sentido, ele é extremamente lógico e ele tem penalidades, ele tem restrições, sabe? Não é qualquer um que consegue usar o NEM. E não é qualquer um que vai conseguir utilizar tal forma de NEM. Na verdade, o usuário é de um tipo e ele é daquele tipo. E deu. É assim. E não quer dizer que tu vai utilizar bem. Tem que ser extremamente criativo e tudo mais. E o Haki é literalmente o oposto disso. E é por isso que eu afirmo que o Haki é uma porcaria. Quero que tu comente aí se tu concorda comigo. Se tu acha o Haki uma porcaria. Eu acho, na minha opinião, o Oda não devia ter criado isso ali. Só trouxe problema e incoerência pra obra. E poderia ter acelerado muito mais o One Piece, já poderia estar no final, que já deveria ter acabado. Que, pelo amor, já vai fazer quase 30 anos dessa obra. Eu sei que essa obra é fantástica, eu gosto muito, mas já deveria ter acabado. Não é um fato. Já devia ter acabado. Imagine ele não conseguir acabar e ele acabar antes que o One Piece acabar. Tem chance. Realmente tem chance. Então comenta aí o que tu acha e se inscreva no canal que eu vou trazer vídeos de análise do mangá de One Piece.